Oi, gente, tudo bem? Eu sou Yasmin. Eu sou Eduarda. Nós somos do Conexão Exterior, um podcast sobre assuntos internacionais. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, o Dr. Boni Filho, o diretor de Infraestrutura e Gestão Portuária do Porto de Fortaleza. E aí a gente vai deixar ele dar uma apresentação breve. E a gente tem o tema de hoje, Águas Turbulentas, Portos e o Comércio Exterior no Ceará. Obrigado pelo convite a todos do curso de Comércio Exterior da Universidade de Fortaleza. Universidade que eu tenho um carinho enorme aqui por ter me formado aqui em Direito. E agradecer aí também aos professores e coordenadores do curso, aos alunos. E é um prazer estar aqui falando principalmente uns assuntos que é o nosso dia a dia, lá no Porto de Fortaleza. Tá certo. A gente tem aqui algumas perguntas a respeito do porto, dos portos em geral, e a gente pode começar perguntando do seu dia a dia mesmo. Como que é a rotina no porto? Hoje, Yasmin, eu assumi a diretoria de Infraestrutura e Gestão Portuária. É uma diretoria que tem um desafio enorme, que é preparar o porto justamente para acompanhar as operações mais modernas que a gente tem em todo o mundo. Então, ele tem que preparar, seja em infraestrutura, seja na área de tecnologia, o porto, para que a gente possa adaptar a receber navios maiores, cargas de todos os tipos, porque hoje o Porto de Fortaleza é um porto multipropósito, então a gente recebe cargas desde projetos até granéis, então ele é um porto multipropósito. Então, o maior desafio da gente é estar preparando o Porto de Fortaleza para essa nova atualização contemporânea de navios maiores. É uma realidade que já está indo na Europa, já alguns portos do Brasil já estão se adaptando. Então, a gente corre contra o tempo para transformar o Porto de Fortaleza competitivo perante esses outros portos brasileiros. E agora a gente vai começar para as perguntas mesmo sobre o Porto de Fortaleza, o Porto do Mucuripe e a Companhia das Docas do Ceará. É tudo a mesma coisa ou tem alguma diferença, assim, na prática? Pois é, por muito tempo, Eduardo, o Porto de Fortaleza, ele foi chamado de Porto do Mucuripe. Sim. E pela imprensa, pela sociedade, historicamente e culturalmente, está ali na bacia do bairro do Mucuripe, ali no litoral e na praia do Mucuripe. Então, muita gente se identificava com esse nome. Mas depois de uma atualização federal, trouxe essa nomenclatura nova de Porto de Fortaleza. Então, os portos ficaram denominados através das suas cidades e Porto de Fortaleza, para não ficar atrelado a só um bairro de Fortaleza, ele teve essa denominação expandida, vamos dizer assim, para Porto de Fortaleza. O porto ele é anterior à Companhia Docas do Ceará. Então, você teve o porto primeiro de Fortaleza, ali na região onde o Poço da Draga ali, a Ponte Metálica, e você tinha ali, realmente era o primeiro porto. Você vê que aquela Caixa Econômica da Pessoa Anta ali era a alfândega de Fortaleza. Então, todo o movimento de comércio exterior da época, do final do século XIX, início do século XX, passou ali pelo centro da cidade e aquela região ali da Praia de Iracema. Transferindo o porto, já estrangulado, por conta da movimentação e precisando realmente atualizar o porto para receber navios maiores. Então, foi criado esse porto lá na região do Mucuripe, e aí, a partir daí, passou a se chamar. Então, depois da criação do porto, é que veio a Companhia Docas. Hoje, esse ano, ela completa 60 anos. Então, aí a Companhia Docas, ela administra, é uma autoridade portuária, uma empresa pública federal que administra o Porto de Fortaleza. Então, você tem um porto e você tem uma empresa para administrar esse porto. Então, ela se confunde com o porto, mas ela é apenas a administradora do porto. O porto em si, ele é muito maior que a Companhia Docas do Ceará. Certo. A gente só tem algumas dúvidas, as pessoas têm algumas dúvidas a respeito do Porto de Fortaleza e do Porto do Pecém, que é um dos grandes portos que a gente tem no Nordeste e no Ceará. O senhor poderia apenas dar um comentário a respeito disso? Yasmin, essa dúvida aí, ela realmente, eu já estou há mais de 2 anos no Porto de Fortaleza e essa dúvida até hoje as pessoas me perguntam. Se o Porto de Fortaleza é a mesma coisa que o Porto do Pecém. E não é. Então, o estado do Ceará, ele é um estado privilegiado que ele tem 2 grandes portos estratégicos. Então, são portos que se complementam
em prol do desenvolvimento do estado do Ceará, seja economicamente ou na geração de emprego e renda. Então, você tem o Porto de Fortaleza com suas características, voltado aqui para a Baía do Mucuripe, e você tem um porto do Pecém, que fica numa área estratégica de mar aberto, mais voltado para a cidade de São Gonçalo, junto com o município de Caucaia. Então, lá no Porto do Pecém, ele é um porto indústria. Ele tem uma grande área por trás do porto, que lá ele tem investimentos industriais. Então, você tem grandes investimentos surgindo através do hidrogênio verde, através de data centers. Então, são novas tecnologias que estão indo para aquela região que lá a gente chama de porto indústria. E você tem aqui mais perto da cidade, Porto de Fortaleza, que é um porto-cidade. É um porto que a comunidade do Cais do Porto, Vicente Pison e Grande Mucuripe convive com aquela operação, sem deixar de deixar as riquezas, gerar emprego. Então, ele tem seu papel social também naquela região. Então, são duas coisas diferentes. O Porto do Pecém é administrado pelo Estado do Ceará, uma empresa chamada CIP, Complexo Industrial Porto Pecém, e nós, Porto de Fortaleza, administrado pela Companhia Docos do Ceará, uma empresa estatal federal. Então, são duas coisas diferentes. Hoje, o Porto, os portos do Ceará, que eu chamo portos do Ceará, trazem muito desenvolvimento para o Estado. Então, o Ceará é privilegiado de ter esses dois portos à sua disposição. Perfeito. A gente tem justamente esse fenômeno do fato de que o estado do Ceará tem dois portos, principalmente por causa da nossa localização geográfica, certo? Então, a nossa proximidade com o continente africano, com o continente europeu, somos um estado com uma localização geográfica muito estratégica. O senhor poderia dizer algo a respeito dessa posição estratégica, se realmente é um grande diferencial para as exportações, o que leva as companhias que querem, as empresas que querem exportar de seus países e para vir para o Brasil, o que faz elas virem para o Porto do Pecém, para o Porto de Fortaleza, para o estado do Ceará? Yasmin, o estado do Ceará ele tem uma posição geográfica privilegiada, a gente diz assim. Realmente é um diferencial perante os outros estados do Brasil. Então, você tem o estado do Ceará posicionado geograficamente perto do Caribe e perto da Europa, numa rota de 6, 7 dias, hoje em dia, de trânsito entre Ceará e Europa. E você tem esse navio que faz um serviço vindo da Ásia, que ele passa pelo Canal do Panamá, entra no Caribe e contorna todo o litoral brasileiro, praticamente até Paranaguá, que é Santa Catarina. Então, você tem esse privilégio de o estado do Ceará ser uma das primeiras portas de entrada no Brasil, geograficamente falando. E também o outro diferencial é justamente a saída para a Europa. Você tem rotas hoje europeias que vão ao Caribe, vêm ao Ceará, pegam produtos e voltam à Europa. Então, é um circuito que a gente chama estratégico, graças à posição geográfica do Ceará. Então, esse transit time que a gente chama de 7 dias para a Europa, pouca gente tem esse privilégio de ter. Diferente de Santos, que é muito mais tempo, diferente do sul do Brasil, que é muito mais tempo. Então, o Ceará realmente é diferenciado. Como parada estratégica, seja de transbordo de carga, como a exportação em si para a Europa e para a América, através do Caribe. Certo. Eu só tive uma dúvida. Existe alguma rota específica que seja a principal que é feita por esses navios aqui pelo Porto de Fortaleza? Sim, existe. Hoje a gente tem um terminal de containers no Porto de Fortaleza que ele é operado por uma empresa francesa, da CMA-CGM. A CMA-CGM, ela faz uma operação para a Guiana Francesa, vindo da França. Então, ela abastece a Guiana Francesa de produtos. Você tem esse mesmo navio, vem ao terminal da CMA-CGM em Fortaleza. Então, ele pega seco, vazio, com os produtos que já ali tinham deixados. E lá, aqui no Porto de Fortaleza, ele pega novos produtos para levar para a Europa. Então, essa rota a gente acha que é uma rota estratégica, porque ele já teria um caminho de vinda para o Caribe e para a América, e à volta ele volta com produto cearense exportado, principalmente a nossa fruta fresca, que é um produto-chave aqui para o Porto de Fortaleza e para o agronegócio do estado do Ceará. Perfeito.
A gente queria saber um pouco mais sobre os tipos de operações que acontecem no porto. Tipo assim, a questão de o que mais é exportado, o que mais é importado, a questão dos containers, para quem realmente não tem esse conhecimento, saber um pouco mais como funciona lá dentro. Eduardo, o Porto de Fortaleza ele tem uma vocação, sempre teve uma vocação mais para importação. Hoje a gente tem um terminal de trigo, que eu acredito que todo mundo que olha para o Porto de Fortaleza, a partir da beira-mar você vê vários moinhos ali em torno do porto. E então a gente tem uma vocação para importação. São a importação de produtos que toda a sociedade cearense utiliza e precisa, desde fazer o pãozinho com a farinha, do bolo, do combustível. Então, tudo isso vem através do Porto de Fortaleza. Então, a nossa vocação realmente ele foi feito para importar, para trazer matéria-prima para o Ceará, porque à época era o único porto do Ceará. Então, essa é a vocação dele. Mas não só isso. Hoje, a gente está tentando equilibrar essa balança importação e exportação no Porto de Fortaleza. Então, já tem aumentado muito o percentual de exportação através do Porto de Fortaleza, comparado a anos atrás. Então, você tem hoje como principal produto para exportação as frutas, como eu mencionei nessa rota estratégica, mas você também tem alguns lubrificantes, você tem o clinker, que é uma matéria-prima feita para a indústria cimenteira. Sim. Então, você tem vários produtos através de transporte via containers, pescados, castanha de caju, cera de carnaúba, tudo isso em menor escala, mas você utiliza essa rota para você ir para a Europa. O senhor poderia falar os nossos principais parceiros assim, econômicos, tanto na importação quanto na exportação, e qual tipo de produto ele é importado ou exportado? Um pouco, eu já falei dos produtos, mas eu vou falar um pouco mais dos parceiros que o Porto de Fortaleza tem. Como eu havia dito, na importação, o trigo ele é um carro-chefe. Por muito tempo, o Porto de Fortaleza foi o principal porto de operação de trigo do Brasil. Então, hoje a gente tem como parceiro a Argentina, os Estados Unidos e o Canadá, porque a gente importa um produto chamado coque de petróleo, que ele vem dessas refinarias americanas. Então, a gente importa esse coque de petróleo que ele vai para as caldeiras das cimenteiras que operam aqui no Ceará ou nos estados do entorno. Então, a gente tem aí Argentina, Estados Unidos e Canadá como os principais parceiros de importação, e de exportação a gente tem Holanda, França e Inglaterra, que é justamente os 3 países que fazem a rota desse navio. Então, esse navio que sai daqui, estrategicamente, ele vai à Espanha, da Espanha ele vai à Inglaterra, da Inglaterra ele vai para a Holanda, e da Holanda ele vai para a França. Então, ele faz essa rota toda e deixando frutas e produtos exportados do Ceará. Então, a gente... É muito estratégico esses países para a gente, o que nos deu aí um salto a partir do início dessas operações no Porto de Fortaleza. Certo. No caso, esse produto que o senhor falou, o coque, ele no caso, transportado por quais modais? Quais são os modais que existem no Porto de Fortaleza hoje em dia? Certo. No Porto de Fortaleza, eu acredito que hoje é um porto, comparado ao do Brasil, um dos mais completos que a gente tem. Então, você tem o modal marítimo, que é fazendo a cabotagem, que a gente chama, que é o transporte doméstico dentro do país, e transporte a longo curso, que é a exportação, saindo do Brasil. Então, você tem modal marítimo com cabotagem e exportação, longo curso. Você tem o modal rodoviário, que é através dos caminhões, com transporte através das estradas brasileiras. E você tem também o modal ferroviário. Hoje é um dos poucos portos no Nordeste que tem esse link com a ferrovia. Então, a gente vai até o Porto do Maranhão, Teresina, e esse trem vem ao Porto de Fortaleza. O duto viário ele é importante para a operação interna do porto. Ele não chega aí para outro município, outro estado. Não. Ele tem uma importância de abastecimento do nosso parque de tancagem, que é um parque privado, fora do Porto de Fortaleza, mas ele faz esses transportes. Quando esses mercadorias chegam via marítima, praticamente o que abastece o porto, a chegada é via marítima, e a gente escoa via ferroviário e rodoviário, e dutoviário. O dutoviário, a gente tem os granéis líquidos,
combustíveis, derivados de petróleo, tudo isso a gente usa a dutovia para ir à parque de tancagem e à refinaria da Lubinó. Você tem o rodoviário que abastece com granéis minerais, todo aquele cliente que importou esses granéis, então ele usa o modal rodoviário, ou também o ferroviário. Então, esse coque de petróleo, como você falou, ele é transferido para um trem, e nesse trem ele vai abastecer na rota dele algum cliente. E no rodoviário também. Esse coque de petróleo ele é passado para caminhões, e esses caminhões vão seguir viagem até o destino do cliente para abastecer ele dessa matéria-prima. Sim. A gente imagina, como pelo que o senhor disse, que o porto tem uma grande importância econômica para o nosso estado do Ceará. E que seja uma grande responsabilidade estar lá dentro. A gente queria saber qual é um dos maiores desafios de trabalhar no porto atualmente. O Porto de Fortaleza ele é estratégico para o estado do Ceará. Sim. Ele é um porto que, há um certo tempo, tinha uma certa participação no PIB e hoje ele vem crescendo muito na sua participação no desenvolvimento do Ceará. Então, você tinha lá, na época que a gente entrou aí, há 2 anos e poucos atrás, a nova diretoria, você tinha a Companhia Docas do Ceará, ela era caracterizada como uma estatal de pequeno porte. Então, as estatais de pequeno porte faturam até 90 milhões de reais. Então, você tem hoje o Companhia Docas já ultrapassando, chegando perto de 120 milhões de reais. Então, é um estatal que já subiu de porte. Ela já não é de pequeno porte. E você tinha ali uma falta de investimento estratégico, que a partir de há 2 anos, essa direção, através de um posicionamento de gestão voltada para resultados, a gente passou a investir no que dava receita para a companhia. Então, apesar de ser um estatal federal, ela sobrevive com seus próprios lucros. Ela não tem mais dependência do Tesouro Nacional. Então, também é um estatal que resolveu pagar todas as suas dívidas acumuladas quando a gente entrou. Então, quando a gente entrou, a estatal Companhia Docas do Ceará devia em torno de 17 milhões de reais. Hoje, a gente quitou todas as dívidas acumuladas em todo esse tempo, esses 60 anos de Companhia Docas. Então, hoje é uma empresa sadia. É difícil você estar competitivo e estar no mercado tão contemporâneo e tão dinâmico como os portos, sem você ter uma qualidade financeira boa. Então, a gente prezou no primeiro ano para organizar a casa e agora a gente está fazendo investimentos pontuais voltados para a captação de novas rotas e linhas comerciais. Então, a responsabilidade é enorme, tanto minha quanto dos meus colegas diretores, para estar preparando o porto para essa nova dinâmica e esse aumento de forma acelerada na movimentação e na exportação de produtos cearenses. Certo. Esses investimentos que o senhor fala, são investimentos nacionais, investimentos estrangeiros? Em que setor que esses investimentos se encontram no Porto de Fortaleza? Para a gente atrair a confiança de clientes e novas mercadorias, a gente precisa ter uma boa infraestrutura, para que essas pessoas se sintam confortáveis em estar levando a sua carga para o Porto de Fortaleza. Quando a gente ali chegou, tinha uma estrutura precisando de uma atenção maior. Então, a gente resolveu dar prioridade na infraestrutura básica do porto. Então, são os armazéns, são o nosso pier petroleiro, são a parte das cobertas, dos acessos, das infraestruturas para o funcionário, qualidade de higiene e de trabalho para essas pessoas. Então, tudo isso foi pensado ao ponto da gente preparar o porto. Então, são investimentos básicos na área de infraestrutura que a gente já está fazendo. Esses 2 anos já representa os 2 anos que foram mais investidos em quantitativo de dinheiro nos últimos 20 anos. Então, você tem aí um investimento maciço em infraestrutura para que a gente possa dar confiança a esse cliente para vir. Então, você tem aí também a confiança da nossa honrosa Marinha do Brasil, que você tem vários navios aportando. Você tem a captação de novas rotas de cruzeiro, que esse cruzeiro vai estar trazendo turista para o Ceará, vai estar trazendo recursos para desenvolver toda a cadeia do turismo de Fortaleza. Então, você com mais infraestrutura, você traz cruzeiros, você traz mercadorias e traz também aí a responsabilidade de você ter a Marinha como um porto parceiro, um porto estratégico. Então, essa melhoria ela é diária.
Os investimentos são estratégicos para que a gente possa alcançar cada vez mais movimentação e mais desenvolvimento. Então, hoje em dia, o Porto de Fortaleza, ele faz importação, exportação, atracação de navios de passageiro e armazenagem de produtos, é isso? A gente faz armazenagem, são mais de 6 armazéns que a gente tem armazenando mercadorias de clientes. A gente tem um terminal voltado para passageiros de primeiro mundo, hoje já arrendado para iniciativa privada. A gente tem um terminal de container profissional com empresa francesa, uma das 3 maiores empresas de navegação do mundo, está lá no Porto de Fortaleza. Você tem uma empresa chamada Tergran, que é uma das maiores empresas de trigo, que hoje faz a parte de trader de trigo do Brasil. Então, ela faz toda a parte de compra de trigo para o Moinho Dias Branco, J. Macedo e Moinho Cearense. Então, são 3 grandes players que usam a Tergran, sua parceira, para fazer a aquisição de trigo. Você tem lá base da Polícia Federal, você tem IBAMA, você tem Secretaria da Fazenda, você tem Ministério de Agricultura, você tem uma câmara fria, câmara congelada. Hoje o Porto, ele, como eu falei, é multipropósito. Então a gente está aberto a novos desenvolvimentos através da captação desse grande leque de oportunidades que a gente oferece para os investidores. O senhor comentou sobre esse que está aberto ao desenvolvimento. Eu queria muito saber sobre como o senhor imagina o Porto no futuro, nessa questão de desenvolvimento, sustentabilidade. Vamos dizer, daqui a 10 anos, 20 anos, mais ou menos, como é que você imagina que esteja o Porto de Fortaleza? Eduardo, o nosso papel no Porto de Fortaleza hoje é preparar o Porto para o futuro. Só que o futuro, a gente diz que no mercado comércio de exterior e internacional, que vocês estão estudando para atuar, ele é muito dinâmico. Às vezes ele é tão rápido quanto a gente não acompanha esse desenvolvimento. Nosso papel é colocar o Porto de Fortaleza nessa mesma velocidade. E conseguir coexistir todo o desenvolvimento, investimento em infraestrutura, em desenvolvimento, junto com a responsabilidade social. Hoje a gente é um porto-cidade, como eu havia dito, ele impacta toda aquela região do Cais do Porto, Vicente Pison e Grande Mucuripe. Então, estamos investindo também em sustentabilidade voltado para o ESG, que é meio ambiente e o social. Então, você tem hoje uma empresa que é uma das maiores referências do Ceará em impacto social, que é a Somos Um. Hoje ela está no Porto de Fortaleza desenvolvendo um trabalho de um potencial investimento nessas ONGs, terceiro setor que tem nessa região, do Cais do Porto, Vicente Pison e Grande Mucuripe. E você também tem um pensamento voltado de investimento para essa área de meio ambiente. Então, hoje a gente está já em construção a primeira usina fotovoltaica do Porto de Fortaleza, para a gente estar fazendo essa captação de energia limpa. Você tem a transferência da nossa matriz energética para um mercado livre, que é uma energia mais limpa. Sim. Então, a gente vai ter todo o porto coberto através de energia limpa, verde. E você tem também uns investimentos de o quê? Fornecer àqueles navios que estão atracados a energia limpa. Hoje, os navios que atracam, eles ficam funcionando, queimando querosene ali para marinheiro, para a sua utilidade diária enquanto eles estão atracados. No futuro, o que lá na Europa já o utiliza e a gente vai passar a utilizar também? A gente vai fornecer uma tomada, como se fosse uma tomada, do lado do berço de atracação do navio, para que esse navio desligue o seu motor e ligue essa tomada no navio, para que ele consuma essa energia verde e deixe de emitir CO2 na sua operação, estando ligado ali toda a sua parte de motorização. Então, são investimentos voltados realmente para o ESG, com esse pensamento moderno, que não tinha no Porto de Fortaleza e hoje tem uma prioridade voltada para isso. Então, a gente... isso é uma pauta prioritária para essa diretoria. Perfeito.
Só uma observação. A gente sabe que o Brasil tem uma posição estratégica no quesito de energias renováveis e energias limpas, energias verdes. O Nordeste e o Ceará, em específico, também temos grande participação de energia eólica, energia solar e, justamente como o senhor falou, do hidrogênio verde. Nessas ideias de sustentabilidade que o Porto tem como objetivo, qual desses tipos de energia seriam utilizados? Os três? Seria algum principal? Alguma... Qual era a ideia? A gente tem investimentos no Porto de Fortaleza já acontecendo para a nossa usina fotovoltaica. A gente ainda tem uma grande área de armazém que a gente pode ser usado para ampliar essa usina que está em construção. Isso é uma realidade de uso de energia barata enquanto tiver a geração, no caso, no diurno. Mas a gente também tem alguns projetos, ainda em fase de estudo, que são usinas offshore, usinas eólicas offshore, que são no mar, né? São usinas instaladas na parte do mar. Então, essas usinas já procuraram o Porto de Fortaleza para estar fazendo estudos ali, através da região, em frente ao Porto de Fortaleza, não é na frente da Praia do Mucuripe, é na frente da parte do mar aberto, para que seja instalada aí futuramente usinas eólicas offshore. Então, isso aí existe ainda por trás todo um marco legal que tem que ser aprovado no Congresso Nacional, regulamentado pelo Ministério das Minas e Energia e do Meio Ambiente, porque é um tema muito polêmico essa questão de você fazer um investimento em alto mar, na costa brasileira. Então, tudo isso é o que eu falei, a necessidade de preparar o Porto de Fortaleza para o futuro. Então, a gente acata esses estudos, participa deles e a gente investe e a gente tem a noção da nossa importância de estar investindo realmente no meio ambiente. Agora a gente vai mudar um pouco a pauta. A respeito de tarifas, a gente sabe que, principalmente esse ano, o governo do Donald Trump tem colocado barreiras tarifárias para os produtos de vários países, e isso não é diferente para o Brasil. Então, nesse cenário de incertezas, qual que é a posição do Ceará, do Brasil? Qual seria a consequência dessas tarifas para as importações e exportações no Porto de Fortaleza e no Brasil, no comércio? Yasmin, vou falar um pouco da minha visão lá no Porto de Fortaleza. Claro que para o estado do Ceará, quem deve falar é realmente os gestores aí que estão na frente dessa pauta, mas eu vou falar um pouco da visão que eu tenho lá no Porto de Fortaleza. O estado do Ceará, ele tem uma grande dependência aí ao mercado americano para exportação de produtos aí voltado para o ferro e aço. Então, você tem aí uma grande siderúrgica lá, a ArcelorMittal, no Porto de Pecém, e nessa balança comercial, mais de 50% do produto de exportação do Ceará é voltado para o ferro e o aço. Então, essa dependência de um parceiro comercial só, ela corre esse risco de você estar depositando ali todos os seus ovos numa cesta só. Então, existe esse risco, esse perigo, existe. Então, o que o Estado do Ceará ele tem que fazer para se proteger de uma imposição de aumento de tarifa? Ele tem que realmente diversificar esses parceiros. Então, ele tem que realmente buscar no comércio exterior novos parceiros, novos países, novos compradores dos produtos cearenses, para que esse percentual de dependência não seja tão grande para um parceiro comercial só. Então, buscar aí os grandes players, China, Índia, Rússia, África do Sul, e outros países que vêm surgindo na África, Nigéria, muito importante, aí, rico com petróleo. Então, buscar novos parceiros na Europa e através de acordos bilaterais, seja do Mercosul ou o próprio Brasil. Então, que o Ceará esteja bem posicionado dentro do Brasil nesses acordos. Então, buscar aí você diversificar os parceiros comerciais para que você não possa depender apenas só de um ou dois parceiros. E assim você ter uma segurança de você estar tendo essa questão de você poder equilibrar entre esses parceiros a sua exportação e importação. Certo. A gente viu que essas tarifas mexeram muito com as rotas comerciais, né? O que houve
acho que foi em 2022 aqui, foi basicamente o que está acontecendo lá, só que lá é muito maior, foi a taxa que colocaram para as blusinhas que vinham da China e aumentou muito o mercado. Aumentou muito o mercado brasileiro, melhorou muito o mercado brasileiro agora, e nessas questões de roupas e tal, você vê que tem foi realmente um protecionismo que deu certo. A gente queria saber se na questão da exportação e importação no porto, você notou que realmente, agora está exportando menos isso, ou importando menos isso, ou aumentou isso aqui, de alguma forma indireta ou indireta que esteja acontecendo lá? Através do Porto de Fortaleza, a gente não tem uma linha para os Estados Unidos. Sim. Então, como a gente não faz esse trânsito Estados Unidos, América, que a gente chama ali, Canadá, Estados Unidos e Norte da América, com o Ceará, então a gente sentiu pouco, porque nosso produto, através do Porto de Fortaleza, é basicamente seguindo para a Europa. Porém, o Porto do Pecém tende a sentir, mas pela notícia que eu tive aí na imprensa, o governador Eumano de Freitas tem agido muito rápido. Foi editado aí medidas para que esses exportadores não sofram. E esses produtos que vão deixar de ser exportados, acho que ele vai ser bem absorvido no mercado interno. Então, você vai ter uma prioridade de aquisição desses produtos para que esses exportadores, esses fabricantes, não sejam aí impactados com essas tarifas. Então, o governador aí e todo o seu governo tem agido de forma muito célere aí, a gente bate palma para todo esse trabalho que tem sido desenvolvido e a velocidade com que foi. Então, acho que essa proteção aí, ela é bem estudada e eu acho que o próprio mercado ele vai nivelar isso. Então, aqueles produtos que não foram exportados, talvez para os Estados Unidos, ou eles serão consumidos no mercado interno, ou esses fabricantes terão que procurar novos parceiros comerciais lá fora. Então, se talvez esse produto não possa ir mais para os Estados Unidos, ou por conta da alta precificação com as tarifas, então, talvez outro mercado absorva ele. Então, você tem aí que dê uma isenção para esse produto e esse produto se torne estratégico para aquele parceiro comercial. Então, como eu falei, o comércio exterior ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele é muito célere. Não deu certo aqui, esse produto vai para outro lugar, entra no navio, acompanha uma rota. Nessa rota tem vários portos, então se não desce um, desce no outro. E aí você consegue fazer esses novos tratados, novas parcerias comerciais, para que esse produto continue sendo exportado e até aumentar a sua fabricação. Então, a respeito justamente dessa diversificação de parceiros econômicos, o senhor vê alguma possibilidade do Porto de Fortaleza agir em parceria com os BRICS? Yasmin, eu acho importantíssimo essa questão da diversidade de parceiros comerciais para o estado do Ceará. Eu acredito que o BRICS ele é super importante, que são grandes potências no mundo, onde tem poder de aquisição, então aí cabe você ir encontrar o produto de interesse desses países e o produto de interesse da nossa fabricação para vender para eles. Os Estados Unidos não pode ser relativizado a sua importância no mercado internacional, mas aí você tem um BRICS também com muita força. E esse debate, ele acredito que já ultrapassou o BRICS, e hoje ele está de uma forma um pouco mais amplificada no G20. Então, você tem o G20 aí como estratégico. Várias conferências do G20 já aconteceram no Brasil, aí, eu acredito que uma recente, que eu acompanhei pela imprensa. Então, é estratégico a posição do Brasil no G20 para você estar diversificando aí os parceiros comerciais. O BRICS é muito importante, são grandes nações, os Estados Unidos aí sem dúvida, dentro do BRICS você tem a China como um grande player, mas você não pode negligenciar também outros organismos como o G20. Então o G20 é importante, o trabalho feito através das câmaras de comércio internacional, a Apex, Ministério das Relações Exteriores é importantíssimo para você posicionar o Brasil em certos produtos. Você tem aí muito bem posicionado no mundo o agronegócio brasileiro, mas eu acho que isso pode ser estendido para outros produtos da nossa matriz brasileira. Então, é importantíssimo aí o BRICS, mas aí eu acredito que a gente pode ir mais além. Pode usar aí o G20 e outros organismos internacionais para estar ampliando aí a exportação de produtos brasileiros.
O senhor comentou sobre a China, né? E recentemente vem havendo essas mudanças geopolíticas. E a gente queria saber se o senhor acha que, por exemplo, a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode beneficiar de alguma forma os portos do Ceará. Os portos. Eduardo, é complicado porque acho que guerra, mesmo que seja tarifária, ela não é boa para ninguém. Sempre você tem uma queda para você buscar voltar. O bom é que os dois estejam comprando do Ceará. Sim. Que o Ceará esteja exportando para todas as nações, assim, e com foco aí nesses dois grandes players aí, que são a China e os Estados Unidos. Você tem lá no Porto Pecém a rota para os dois países, Sim. tanto para a América, os Estados Unidos, quanto um serviço agora novo da MSC, que ele vem Ásia, Panamá e para no Porto Pecém. E aí ele desce pelo Brasil e contorna ali pelo Cabo da Boa Esperança, África do Sul, e vai ali para Singapura e volta para a China. Então, é uma rota que ele atravessa o mundo e hoje a gente tem esse serviço no Pecém. Então, é super estratégico estar atuando com a China e com os Estados Unidos. Claro que se houver uma redução de exportação para os Estados Unidos, esse produto vai se adaptar em algum lugar. Quem é que hoje tem, que é mais viável, quem é mais forte no comércio internacional, você tem como parceiro a China. Então, provavelmente, esse produto, se for de interesse da China, ele vai ser absorvido, com certeza, né, nesse pool de produtos que a China busca no Brasil. Só isso me lembra, foi publicado no Instagram do Colegiado de Líderes de Comércio Exterior uma notícia a respeito da nova rota marítima Ceará-China, em que essa rota foi reduzida, agora acredito que sejam 30 dias que o produto vai da China e vem para o Ceará. Então, o senhor poderia só dar algum comentário, porque a gente não tem muita noção. Esse prazo, esse tempo, ele é um grande avanço comparado com as outras rotas que tinham antigamente? Com certeza. O estado do Ceará ele não era abastecido por essa rota. Hoje a gente tem essa rota. Gera um desenvolvimento enorme, tanto na importação de produtos que a gente precisa para a indústria se desenvolver, quanto para a exportação de produtos brasileiros para a China. Então, você tem... o que importa muito é o tempo, né? O tempo desse serviço que você sai do Porto do Ceará, do Porto de Fortaleza, dos portos do Ceará, que é o Porto Pecém, até a China. O que atrasa uma rota? Atrasa uma rota a falta de infraestrutura ou de janelas de atracação nos outros portos. Se esse navio sai do Ceará e vai para o Porto de Santos, quando ele chega no Porto de Santos, tem um congestionamento para ele atracar, então ele vai atrasar um pouco esse serviço. Se ele consegue, de forma programada, coexistir todas as janelas num transit time correto, então ele vai diminuir esse tempo. Então, acredito que a organização dessa rota está muito boa. Já foi divulgada realmente a questão dos 30 dias. É muito pouco tempo, se você for ligar a China com o Brasil. Realmente é competitiva essa rota para outras rotas que você tem no Sudeste. Então, acredito que foi um ganho enorme para o comércio exterior do cearense, essa rota Ceará-China. Para os estudantes de comércio exterior que não estão nos vendo até agora, vamos fazer a pergunta que vale milhões. Quais são as funções que alguém formado em comércio exterior, ou alguém que esteja estagiando, por exemplo, pode exercer no Porto? Eduarda, a gente, quando eu entrei, tinha muito pouco estagiário na Companhia Docks do Ceará. Sim. E foi uma coisa que eu tenho incentivado nesses últimos 2 anos, buscar talentos, principalmente na universidade. E a gente também tem a possibilidade de lá de estágio de 2º grau, para aquelas escolas tecnológicas de tempo integral que o governo do estado tem. Então, existe um curso técnico lá, se eu não me engano, na região do Vicente Pison, existe uma escola de tempo integral que faz técnico em área portuária e a gente absorve também esse aluno da 2º grau. Então, você tem lá um leque, a gente já absorve alguns alunos aqui do curso de comércio exterior da Unifor, que é um curso pioneiro no estado de Ceará. Você tem N ofertas de trabalho lá. Você tem a questão da operação propriamente dita. Então, você vai acompanhar um profissional da Companhia Docks nas fiscalizações de containers, nas fiscalizações de carga.
no acompanhamento da operação, se essa operação está obedecendo os padrões internacionais, se essa operação está composta com trabalhadores que estão com os EPIs corretos, que são a segurança da operação em si. Então, você tem o estagiário que gosta de ficar mais voltado para o escritório, você tem um acompanhamento de dados, você tem a organização documental de toda essa operação através dos arquivos. Então, você tem N opções para o estagiário se desenvolver dentro da companhia. Você pode ficar ligado direto a um diretor. Com todas as diretorias, tem oportunidades de estágio. Então, tem aquele aluno que gosta mais da parte prática, da parte de operações. Então, ele está mais voltado à minha área. Tem aquele estagiário que gosta mais da área financeira, da exportação e da importação. Então, você tem lá a diretoria administrativa financeira, que absorve também alunos do comércio exterior, voltado mais para essa área burocrática, contábil também, da parte da exportação. E tem também a diretoria comercial, que é essa diretoria que fica mais em contato com clientes, com novas cargas. Aí você tem a visita a feiras nacionais e internacionais, você visita cliente. Então, também tem um estagiário voltado para essa área que gosta de fomentar realmente produtos, fomentar essa questão da balança comercial. Então, lá você tem um pool de serviços que o estagiário, cabe a ele desenvolver qual é a vocação que ele quer seguir na área e, a partir daí, a gente poder encaixar ele em qualquer dessas vagas que a gente tem lá na Companhia Docs do Ceará, com muito orgulho aí, recebendo vocês. Muito legal. Yasmin, o Porto de Fortaleza, ele tem uma missão importantíssima, que é, além do desenvolvimento do estado de Ceará, gerar emprego e renda. Então, a gente hoje está aberto para novos operadores portuários. Hoje, o Porto de Fortaleza ele se destaca nessa captação de novos negócios. Então, você tem muita gente querendo ir para lá, ser operador portuário, levar sua carga. Então, a gente credencia. Já dobramos o número de operador portuário nesses 2 anos. Se não me engano, nós tínhamos lá 3 ou 4 operadores portuários. Hoje já temos quase 9 operadores portuários credenciados. Então, são pessoas que operam e que levam novas cargas, gerando emprego, renda e desenvolvimento do estado do Ceará. Também é importantíssimo a área de infraestrutura, que é a minha área. Então, a gente pegou realmente uma deficiência muito grande e a gente está, nesses 2 anos, investindo na melhoria dessa infraestrutura, dando mais segurança, tanto para o cliente, quanto para os órgãos fiscalizatórios, que é a Receita Federal, a Cefaz e o Ministério de Agricultura. Então, você tem lá a inauguração de um galpão voltado para a fiscalização da Receita. Você tem a entrega de câmaras refrigeradas e frigoríficas, adequando os produtos de pescados e congelados. Você tem a nova coberta de toda a parte de entrada e saída, que a gente chama de gate, do Porto de Fortaleza, com a usina fotovoltaica em cima dela. Sim. Então, trazendo um pouco do investimento ao meio ambiente. Então, são um pool de investimentos que o Porto de Fortaleza vem acompanhar essa dinâmica do comércio exterior internacional, para que a gente esteja preparado para o futuro, quando a gente sair. A gente sabe que não é para sempre esses cargos em diretorias de estatais, mas o que a gente quer é, quando a gente deixar a diretoria, olhar para trás e ver um legado que a gente preparou o Porto de Fortaleza para o futuro, que o futuro no comércio exterior acaba sendo um presente já. Sim. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela participação, pelo apoio, por estar aqui com a gente e realmente uma aula que a gente teve sobre portos, sobre o comércio exterior no Ceará e de todo o potencial que o porto tem. A gente agradece imensamente. É uma grande honra. É uma grande honra. Muito obrigada mesmo. Eu não podia deixar de falar que todo esse trabalho, além da diretoria, você tem um corpo de colaboradores na Docs do Ceará. São grandes profissionais que ali a gente encontrou trabalhando, fiéis ao serviço, pessoas com experiência, que a gente pôde aprender muito quando a gente chegou e aí colocar essas pessoas em posição-chave para a gente estar crescendo junto com elas. Então, você tem grandes colaboradores lá que nos auxiliam e em prol deles, mandar um abraço a todos que estão acompanhando aí e mandar dizer que é um orgulho trabalhar com eles. E essa diretoria tem um objetivo realmente de ter a palavra crescimento e desenvolvimento aí como título de toda a ação que a gente faz. Sim, perfeito. Obrigada, Dr. Urbânio, por estar com a gente e obrigada a você que está ouvindo a gente aí na internet. Se
sigam o nosso Instagram, conexão.exterior, não só no Instagram, em todas as redes. É o mesmo, né? Conexão.exterior em todas. Então sigam para acompanhar quando vai sair episódio. A gente de vez em quando faz dinâmicas perguntando por exemplo, quais episódios que vocês querem. A gente recentemente lançou um caça-palavras sobre os episódios. É muito divertido. A gente realmente sempre tá ali no Instagram interagindo com vocês e fazendo essa ligação, né, de ouvinte para quem tá aqui. A gente também faz algumas enquetes no Instagram em que a gente busca saber o que vocês querem ouvir. Então, a gente recebeu também esse pedido de falar sobre os portos, sobre o comércio exterior no Ceará. Falar sobre o comércio exterior no Ceará. E é isso que a gente traz. Então, se você tem alguma sugestão, alguma opinião, fala lá com a gente que a gente pode trazer isso pra cá. Por isso. Obrigada. Obrigada e muito obrigada a você também que veio aqui hoje falar com a gente. Obrigado a vocês todos pelo convite. Uma honra.